Uniclac. Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje nós vamos falar sobre a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na capa do nosso material. Bom pessoal, a temática de hoje é Geopolítica Brasileira para a PRF, a divisão interregional do trabalho e da produção do Brasil. Essa é a nossa parte 1. A nossa primeira tarefa, pessoal, na aula de hoje será definir lá o que nós estamos chamando de regionalização e região. Observe, pessoal, que quando nós falamos a respeito do espaço, nós podemos ver esse espaço a partir de duas óticas, que são complementares, porém distintas. Eu posso pensar no chamado espaço natural, e esse espaço natural é aquele que contém o relevo, o clima, o solo, a vegetação e a hidrografia. Mas eu posso pensar também no espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço antropizado, é o espaço alterado pelo ser humano. Lembrando lá que antropo significa homem. Então o espaço antropizado é aquele formado, por exemplo, pelas cidades. Portanto, pelos viadutos, pelas ruas, pelas estradas, pelos prédios, pelas casas, pelas centrais elétricas, diz respeito aos portos, aeroportos, estradas, armazéns, enfim, toda e qualquer construção humana que altera o espaço natural. Esse será o espaço geográfico. E aí a gente precisa lembrar o que nós estamos chamando de regionalização. Regionalização é pegar esse espaço natural ou geográfico e dividi-lo em porções menores para que a gente possa ter uma compreensão mais adequada a respeito de determinadas áreas. Portanto, como se comporta lá o clima, o relevo, o solo, a vegetação, a hidrografia, a formação humana do território, as cidades, as metrópoles, como funcionam os sistemas de comunicação, de transporte, enfim, características econômicas, sociais, políticas de determinado território. Regionalização é lá dividir o território em porções menores que guardam entre si algum tipo de identidade que nos permite ter uma compreensão mais acurada a respeito daquele local. E aí, o que nós estamos entendendo então por região? Uma região é exatamente uma porção desse território, que tem características humanas e características naturais próprias que as distinguem das outras áreas que estão no seu entorno. Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Bom, pessoal, quando a gente fala lá, então, em região, é importante a gente lembrar que nós podemos ter, primeiro, um espaço que nós denominamos de natural, que reflete lá para a gente, os dados de relevo, clima, solo, vegetação e também de hidrografia. Já o espaço geográfico, que é lá o espaço antrópico, alterado pelo ser humano, é aquele que se revela, por exemplo, pelas cidades, pelas construções, pela indústria, etc. Portanto, a região
nada mais é do que uma divisão desse espaço natural e ou do espaço geográfico que nos permite distingui-lo de outras áreas, portanto com características de relevo, de clima, solo, vegetação, hidrografia, mas também de características humanas, né, como a intervenção no espaço natural com a criação de cidades, rodovias, portos, armazéns, centrais elétricas, construções, indústria, etc. Por que isso é importante, professor? Porque se eu estou tentando entender as inter-relações, né, entre os espaços da produção no nosso país, eu preciso entender como é que historicamente nós dividimos essas regiões. Então vamos voltar lá para o nosso quadro para a gente entender. Nós estamos dizendo para você que por regionalização pode-se entender a divisão de um grande espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores, que passam a ser chamadas de regiões. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. Região, então, é um território que, pelo clima, solo, vegetação, produção econômica e outras características próprias, se diferenciam dos territórios próximos. É, portanto, uma área delimitada, demarcada e estabelecida. Para entender a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, eu preciso entender como que o espaço geográfico brasileiro está sendo dividido. Nós temos uma primeira divisão, que é a divisão oficial do IBGE, que é a divisão do Brasil em 5 macro-regiões. A palavra macro significa grande, então numa grande unidade regional. Nós estamos falando da região norte, que implica lá Rondônia, Acre, Amazonas, Pará. Nós estamos falando do Tocantins, do Amapá, de Roraima. Estamos falando dos 9 estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Bahia, Piauí, dentre outros. Nós estamos falando do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também o Espírito Santo. E, finalmente, a região Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A divisão do IBGE se caracteriza por não dividir os estados. Portanto, cada estado está dentro de uma única macro-região. O IBGE se preocupou lá em juntar as características naturais, portanto lá relevo, clima, solo, vegetação e hidrografia, com as características socioeconômicas e políticas dessa região. E assim, o Brasil está dividido em 5 macro-regiões, é a divisão oficial do Brasil. Veja aqui. Eu tenho lá, pessoal, né, a regionalização brasileira definida pelo IBGE. 5 macro-regiões que respeitam o limite territorial dos estados. O IBGE considerou semelhanças nos aspectos físico, cultural, social e econômico. É a regionalização oficial do território brasileiro que você tem ao lado. Mas observe lá que essa não é a única forma. Nós temos uma outra forma que foi inaugurada no Brasil pelo geógrafo Pedro Geiger. O Pedro Geiger se preocupou não somente com as características naturais, mas, sobretudo, as características socioeconômicas de formação ou de composição de uma determinada região. E aí ele definiu, por exemplo, que embora o norte do Mato Grosso pertença na classificação do IBGE à região centro-oeste, o norte do Mato Grosso tem muito mais características de uma área de fronteira agropecuária
e que, portanto, se caracteriza muito mais como Amazônia do que, propriamente dito, como região centro-oeste. Por um outro lado, ele define lá que o oeste do Maranhão, embora o Maranhão tenha muito mais, né, na classificação do IBGE, o seu território classificado como região nordeste, o oeste do Maranhão, para Pedro Geiger, é basicamente região amazônica, já que o oeste do Maranhão tem características socioeconômicas de Amazônia. Há outro complexo macro-regional, ele denomina de Nordeste. O Nordeste é composto pelo centro-leste do Maranhão, os estados tradicionais da região Nordeste e ainda o norte de Minas Gerais. Porque ele vai dizer que o norte de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, tem muito mais características de semiárido numa organização de agricultura e pecuária de subsistência típico do sertão nordestino, do que de um estado rico e industrializado como Minas Gerais, na região sudeste. Portanto, a região nordeste é composta pela porção leste do Maranhão, norte de Minas Gerais, mais os estados tradicionais lá da região nordeste. Finalmente, ele define uma outra macro-região nesse complexo macro-regional, que é o Centro-Sul, que é composto pelo Centro-Sul do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Centro-Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que isso funciona? Vem para cá. Uma outra classificação possível, pessoal, é aquela lá em complexo macro-regional. Observe lá que para Pedro Geiger, nós vamos ter que essa área aqui, achurada no nosso mapa, que representa a porção centro-norte do Mato Grosso, ele pertencerá, na verdade, ao complexo macro-regional da Amazônia. Observe também que a porção oeste do Maranhão vai pertencer também à região amazônica. Portanto, a região amazônica é composta pelos estados tradicionais da região norte, mais o centro-norte do Mato Grosso e a porção oeste no Maranhão. E a região nordeste, professor? A região nordeste é composta lá pela porção leste do Maranhão e também por essa área achurada, que é o norte de Minas Gerais. Portanto, aquilo que ele chama de complexo macro-regional Nordeste. E, portanto, sobra lá para o Centro-Sul a porção sul do Mato Grosso, a porção Centro-Sul de Minas Gerais, os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Observe lá que Pedro Geiger e mais contemporaneamente, a gente ainda vai ver nessa aula, o professor Roberto Lobato Correia fazem uma classificação de complexos macro-regionais que não respeitam o limite dos estados. São baseados lá em características econômicas, produtivas, sociais, formação histórica e econômica do território brasileiro, associada aos aspectos naturais. Professor, eu estou um pouco confuso aí, né? Norte do Mato Grosso é Amazônia, porção oeste do Maranhão é Amazônia,
porção leste do Maranhão é Nordeste. Vamos tentar entender a Rosa dos Ventos, pessoal? Vamos dar esse bizu aí de prova que pode ajudar se cair mapa. Vem para cá. Bizu de prova, pessoal. A gente tem que entender algo que nós chamamos de Rosa dos Ventos. Observe lá que uma parte considerável das pessoas acha que o norte é para cima. Isso não é verdadeiro não, tá, pessoal? Isso aí é mito, né? Na verdade, toda carta, todo mapa, todo croquis tem que indicar onde é que está o norte. Então nós vamos indicar aqui, ó, a nossa setinha. Nós vamos colocar por acaso o norte para cima. Nós temos primeiro aquilo que nós chamamos de pontos cardeais. Os pontos cardeais, pessoal, são aqueles mais fáceis de serem compreendidos, né? Nós temos aqui o norte, o sul, o leste, lembrando que o leste também é chamado de este, e o oeste. E lembrando que o oeste, às vezes, é representado pela letra W, de west em inglês. Então, os pontos cardeais são lá norte, leste, sul e oeste. Perfeito. A galera começa a se enrolar no chamado ponto colateral. Observe lá que o ponto colateral, ou os pontos colaterais, são aqueles que ficam entre dois pontos cardeais. Então, eu tenho aqui um, aqui outro, mais um e outro. Vamos apagar esse último que não ficou legal. Não ficou ainda. Mais ou menos, né? Agora sim. Então, o que ocorre, pessoal? Tem um bizu de prova aqui que não está em livro didático. Os meus amigos geógrafos, eu sou geógrafo de formação, sou economista também, vão puxar a minha orelha. Mas bizu de prova é bizu de prova, a gente precisa saber como é que a coisa funciona. Então, seguindo, né, o sentido horário, o sentido do relógio, abre aspas para o que eu vou falar agora, nós vamos considerar que o eixo norte-sul é o mais importante. Então, no sentido horário, entre o norte e o leste, quem é mais importante? Como nós acabamos de dizer que o norte-sul é mais importante, é o norte. Nós vamos pegar a primeira letra. E vamos pegar a primeira letra do ponto cardeal subsequente, que é o leste, nesse caso representado pelo E de NE. Então, o NE será lá o nosso Nordeste. Fui para o próximo ponto colateral. A pergunta é, entre o leste e o sul, quem é mais importante? A gente acabou de dizer que é o sul. O eixo só norte-sul é o mais importante. Eu pego a primeira letra, que é o S, e pego a primeira subsequente, que é o E. Isso aqui vai me dar o Sudeste. Entre o sul e o oeste, quem é mais importante? A gente aprendeu que é o sul. Pego a primeira letra e pego a primeira subsequente, que é o O. Nós vamos ter aqui, então, o sudoeste. Entre o oeste e o norte, quem é mais importante? O norte. Pego a primeira letra, pego a primeira subsequente, que é o O, será então o noroeste. E, portanto, eu tenho aqui os pontos cardeais e colaterais que me permitem matar qualquer questão de prova se cair lá na questão de mapa. Indicou o norte aqui, você posiciona a sua Rosa dos Ventos e parte para cima da questão. Ponto colateral, então, é o NE, o SE,
o NO e o SO, Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Bacana? Então vamos voltar lá. Se nós sabemos então que essa divisão é a divisão, né, do Pedro Geiger, o professor Lobato Correia, ele também trabalha com a ideia do complexo macro-regional. Porém, o professor Lobato Correia, ele não promove a distribuição, né, dos estados de maneira fragmentada. Ele considera que existem 3 macro-regiões, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, porém observe que os estados respeitam lá o limite territorial dos mesmos. Então a macro-região, ela define lá, ela é definidora, respeitando a fronteira. Portanto, a diferença aqui para o professor Lobato Correia é que a totalidade de Mato Grosso é a Amazônia. Para o professor Lobato Correia, a totalidade do Maranhão é a Amazônia. Observe lá que ele faz uma divisão ligeiramente diferente do Pedro Geiger, né? Para ele, a totalidade do estado do Mato Grosso é uma imensa área de expansão da fronteira agropecuária, de consolidação do território, de expansão das atividades econômicas ligadas ao setor primário, da mesma forma que ocorre com o Maranhão, características muito mais de Amazônia do que de Nordeste, no caso do Maranhão, e no caso do Mato Grosso, muito mais de Amazônia do que de Centro-Oeste. Então ele vai definir lá o seguinte: o que é a região Centro-Sul? A região Centro-Sul, para ele, pega lá os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, e aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele vai dizer que é a área de maior importância sob o ponto de vista político e econômico do país, com 3 grandes centros de decisão: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Brasília, porque concentra lá a sede dos 3 poderes, né? Do Executivo, do Legislativo e do Judiciário Federal. Nós estamos falando da área mais industrializada do nosso país, da área de maior concentração demográfica, da concentração de pessoas. Essa área é que concentra a maior parte dos centros de tecnologia, das universidades, dos polos que provocam a dimensão do saber. Então observe lá que para o professor Lobato Correia, lembrando que a gente está falando da perspectiva dele, né? Não é opinião nossa, é perspectiva dele, eu concentro, por exemplo, os centros de desenvolvimento, de tecnologia, de ciência e de inovação. Daí nós termos lá em São Paulo o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no Rio de Janeiro o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, nessa região as principais universidades do país, como a USP de São Paulo, a Unicamp, a Unesp, a UFRJ, a Universidade Federal do Paraná e por aí vai. Portanto, é uma área lá que nós vamos concentrar também boa parte da infraestrutura de transportes e de comunicação, geração e distribuição de energia elétrica, telecomunicações, setor portuário, estradas, mas também armazéns, ferrovias. Nós vamos encontrar lá aeroportos, enfim, a infraestrutura está concentrada também nessa área. É a área mais rica do país, é a área em que a renda per capita, né, é uma área de maior renda per capita, é uma área que apresenta melhores indicadores lá de escolaridade, de expectativa de vida, de redução de mortalidade infantil, mas ao mesmo tempo que gera boa parte do produto interno bruto brasileiro. Nessa área, nós temos a maior concentração de capital. E capital em economia e geografia se refere a máquina, equipamento,
ferramenta e instalações. Que tipo de instalação, professor? Nós estamos falando de instalação comercial, industrial, mas também de portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, telecomunicação, geração e distribuição de energia, dentre outras. É a área mais dinâmica economicamente do nosso país, que concentra a taxa mais elevada de urbanização e de metropolização, que é a concentração de atividades econômicas e de pessoas em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, característica lá da metrópole e da zona metropolitana do seu entorno. Portanto, é a área lá que, de certa forma, exerce forte influência sobre o restante do território. E, portanto, aquela divisão interregional da produção e do trabalho encontra aqui uma classificação clara. A região Centro-Sul, características que nós acabamos de citar. Confere. Observe lá que, para o professor Lobato Correia, a região Centro-Sul é a área que concentra os principais centros de gestão econômica e política do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. É a área de concentração da produção industrial, com um alto grau de urbanização e metropolização, uma densa rede de circulação de bens e serviços e pessoas. É a principal área agropecuária do país, com uma grande mobilidade interna, concentração de renda, força política e maior concentração de capital constante. Lembrando lá que capital se refere a máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Mas Lobato Correia nos dá uma outra região, que é a região Nordeste. A região Nordeste, pessoal, já foi a área mais importante sob o ponto de vista político e econômico do nosso país. Lembre-se lá, o início da chegada dos portugueses da colonização se deu exatamente pelo Nordeste, com o primeiro ciclo econômico, pau-brasil, e depois o chamado Nordeste açucareiro. Observe, contudo, que na passagem lá do século XVII para o século XVIII, nós vamos ter a descoberta de ouro, prata e pedras preciosas nas chamadas Minas Gerais do Império, atual estado de Minas Gerais, cidades como Diamantina, Ouro Preto e Mariana. Resultado, o eixo econômico sai do Nordeste e vem para o Sudeste, e o Nordeste nunca mais se recuperou. Contudo, em boa parte do país, a gente tem uma visão estereotipada a respeito do Nordeste. A gente pensa no Nordeste, basicamente, ou a região da Zona da Mata, área de praia, turismo, calor, né? Férias, micareta, carnaval, ou as pessoas pensam lá no semiárido, né? Agricultura e pecuária de subsistência, baixo índice pluviométrico, pouca quantidade de chuva, área pobre, marcada pela seca. Pessoal, nada mais equivocado. Olha para cá. Quando nós olhamos para o Nordeste, é importante você ter clareza na hora da sua prova que o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões, com características discrepantes entre si. Se eu pegar ao leste, né, e você já aprendeu, né, o leste, nós temos aqui o Oceano Atlântico. Do Oceano Atlântico em direção ao interior do continente, nós temos uma primeira área que nós chamamos de Zona da Mata. É a área litorânea do Nordeste. Logo depois, eu tenho uma zona de transição que nós chamamos de Agreste. Indo mais para o interior, você tem o Sertão. E, finalmente, já quase fronteira com a Amazônia,
você tem uma região de transição que nós chamamos de meio norte. Então, como é que funciona, pessoal? Do leste para o oeste, do Oceano Atlântico em direção ao interior do continente, a primeira área é a área da Zona da Mata. É a área lá onde nós vamos encontrar a maior parte da população, nós vamos encontrar a maior parte da industrialização que voltou nos últimos anos para o Nordeste brasileiro, graças a um processo de desconcentração espacial das atividades econômicas no Brasil. Observe lá que boa parte das atividades econômicas a partir da década de 1990 está saindo lá da área, sobretudo do sudeste e sul do país, em direção à área do centro-oeste, do nordeste e também da região norte. E a pergunta é por quê? Essa desconcentração de atividade econômica se dá por fatores de repulsão e de atração. As empresas e as pessoas estão saindo lá da região sudeste e sul, provocadas em parte pelo chamado caos urbano, trânsito caótico, poluição, violência, custo dos terrenos elevados, tributação elevada, saúde e educação pública colapsadas, falta de saneamento básico, graves problemas de mobilidade urbana e por aí vai. Tudo isso repele as empresas a buscarem o que nós chamamos de vantagens locacionais em outras regiões, como o Centro-Oeste, como o Norte, como o Nordeste. Observe lá que as empresas estão buscando vantagens locacionais como mão de obra barata, sindicato fraco, incentivo fiscal, sobretudo com redução de carga tributária, doação de terreno, construção de infraestrutura. Eles estão à procura de mercado consumidor, de matéria-prima, e o Nordeste brasileiro, fisicamente, está mais perto da Europa e dos Estados Unidos, que são lá o segundo e o quarto maior mercado consumidor do Brasil. Não é por acaso que a nova fábrica da Grandene e da Ford foi para Camaçari, na Bahia. Não é à toa que eu tenho o desenvolvimento do Porto Digital em Recife. Não é por acaso que as atividades econômicas começam a se deslocar em direção a essas regiões. Vamos botar isso na tela para você? Vem para cá. O Nordeste, pessoal, na região da Zona da Mata, sobretudo, ele tem se beneficiado nos últimos anos daquilo que nós chamamos de desconcentração espacial das atividades econômicas. Essa desconcentração é uma saída das atividades econômicas do eixo Sudeste-Sul em direção a áreas do Centro-Oeste, do Nordeste e também em direção ao Norte. Observe lá que essa desconcentração espacial das atividades econômicas da região Sudeste e Sul para o Centro-Oeste, Nordeste e a região Norte, ela se dá lá por um conjunto de fatores. Vamos lembrar. Quais são os fatores, pessoal? Nós podemos falar em fatores de repulsão. Repulsão da onde, né? Do Sudeste e Sul. E fatores de atração da área Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Quais são os fatores de repulsão
do Sudeste e Sul, né? Sobretudo aquilo que nós entendemos como caos urbano, mas também terrenos com custos elevados, carga tributária elevada, etc. O caos urbano, lembrando, né, implica lá altos níveis de insegurança pública, saúde e educação pública colapsada, custo elevado dos terrenos, carga tributária alta, poluição, muitas vezes um crescimento gigantesco da informalidade, violência, enfim, pessoas e atividades econômicas estão se dirigindo para áreas de atração. E aí, a área do Centro-Oeste, Nordeste e Norte oferece o que nós chamamos de vantagens locacionais para as empresas. Dentre elas, né, incentivos fiscais, mão de obra mais barata, sindicato fraco, genericamente aquilo que nós chamamos de qualidade de vida. Muitas vezes se ganha menos nessas regiões, mas você tem uma mobilidade urbana que funciona melhor, muitas vezes indicadores menores de violência, menos poluição, custo do terreno mais barato, sindicato mais fraco, mão de obra mais barata, incentivo fiscal, proximidade com centro de exportação e por aí vai. E, portanto, as atividades econômicas vão alterando a sua dinâmica. No Nordeste, historicamente, ele teve lá uma perda de importância política e econômica, que vem recuperando ao longo dos últimos anos. Porém, é no Nordeste que nós encontramos lá indicadores piores de índice de desenvolvimento humano, portanto, menor expectativa de vida, menor grau de escolaridade, menor PIB per capita, taxa mais elevada de mortalidade infantil, onde nós vamos encontrar lá, embora isso esteja sendo alterado no momento atual, baixos indicadores de industrialização, uma economia ainda fortemente atrelada ao setor agropecuário e também ao setor terciário, comércio e serviços, daí a gente falar da terciarização da economia nordestina. Na verdade, esse é um fenômeno nacional como um todo. A terciarização é quando você concentra a maior parte da absorção da mão de obra no setor terciário, comércio e serviços. Lembrando lá, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Setor secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, comércio e serviços. Então, o Brasil vive uma terciarização. Cuidado para, na hora da prova, você não confundir terciarização com terceirização. Terceirizar é eu contratar uma outra empresa ou trem para fazer parte do processo produtivo. Terciarização é a concentração de atividades econômicas no setor terciário. Vejamos como é que o professor Lobato Correia entende o Nordeste. Ele entende lá o Nordeste como uma área de importância declinante da agropecuária no contexto nacional, no passado fortemente marcado por uma perda demográfica, uma saída muito grande de população tentando a vida em outras macro-regiões brasileiras. Daí a gente falar, por exemplo, que a cara da pobreza no Nordeste tem a cara da mulher. É a chamada feminilização da pobreza. Atividades mais voltadas para fora,
pequeno grau de articulação interna e pequena divisão interregional do trabalho, um baixo nível de renda da população, uma menor variedade e densidade das formas espaciais e uma importância política que foi desmesurada ao longo do tempo. Finalmente, ele fala lá da Amazônia. Para o professor Lobato Correia, a Amazônia é a fronteira do capital. Aliás, nós temos uma área que o governo federal chama de Arco do Povoamento Adensado, que pega lá o norte do estado do Mato Grosso, o Acre, Rondônia, o sul do Amazonas, o sul do Pará, o norte do Tocantins e o oeste do Maranhão, que é uma área de expansão da fronteira agropecuária brasileira. E nessa região é também uma área de forte devastação ambiental. Isso porque nós temos uma primeira atividade que entra, que é a atividade das madeireiras ilegais. Essas madeireiras fazem com que a madeira de boa qualidade vá para a indústria de movelaria, a madeira de má qualidade vá para as carvoarias e aquilo que sobra de vegetação é tacado fogo. O problema é que o fogo não respeita limite de propriedade e, notadamente nessa região, se taca fogo em terra devoluta, em terra que pertence ao Estado, né? Ou que não tem dono definido. O resultado é que a quantidade de incêndios de causa antrópica provocada pelo homem vem se proliferando nessa área do Brasil. Na sequência dessa devastação das madeireiras, entra, de um lado, a mineração ilegal e, do outro lado, a pecuária extensiva, que é aquela que eu solto o gado no campo e ele vai à procura do alimento. O custo de manejo é barato, mas isso provoca lá uma perda calórica do animal, ele demora mais para engordar e, portanto, para o abate. Por um outro lado, pode provocar o sobrepisoteio desse solo, provocando a compactação do solo. Nós sabemos que a queimada queima o humus, a camada fértil do solo, formada por material orgânico em decomposição. E, portanto, esse solo tende, a longo prazo, a um processo acelerado de perda de nutrientes, podendo inclusive chegar à desertificação. Na sequência da pecuária, vem a agricultura. E essa agricultura, sobretudo nessa região, com uma tríade: soja, milho e algodão. Bom, isso obviamente vai criar conflitos lá com a população originária da região amazônica, como seringueiro, como colono, como pequeno agropecuarista, população ribeirinha, indígenas, caboclos, quilombolas, pescadores artesanais, que vão enfrentar lá a mineração ilegal, as madeireiras, a agropecuária devastadora dessa região. E aí é óbvio, né, que o confronto se torna absolutamente inevitável. A área da Amazônia também tem alguns investimentos pontuais, como, por exemplo, aqueles realizados durante o regime militar na chamada Amazônia bipartida. Acompanhe aqui comigo. A área da Amazônia, pessoal, durante o período do regime militar, foi dividida em duas grandes partes, né? Primeiro, aquilo que nós chamamos de Amazônia Ocidental. A Amazônia Ocidental foi organizada naquilo que nós chamamos de industrialização de enclave. Perdão? Industrialização de enclave. O que é uma industrialização de enclave? É aquela industrialização fechada a uma determinada porção do território. No caso da Amazônia Ocidental, foi criada lá a Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus
passa a receber, sobretudo, indústrias do setor eletroeletrônico, mais recentemente de informática, setor metal mecânico, sobretudo de moto, fabricação de peças, porque nessa região, além do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ser reduzido, não se paga imposto de importação. Boa parte das empresas, então, são empresas maquiladoras, que compram os componentes, né, no resto do mundo e montam em Manaus, distribuindo para o Brasil e para o restante do planeta. Eu tenho ainda, na porção oriental, um investimento que foi feito lá em torno da extração mineral, o extrativismo mineral, sobretudo lá na Serra de Carajás. Hoje, com a companhia Vale, nós temos a estrada de ferro Carajás, que liga a Serra de Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão, o próprio porto de Itaqui, no Maranhão, a usina de Tucuruí, no Pará, né? E mais recentemente, a área da Amazônia recebe lá a nova fronteira hidrelétrica brasileira. 2 hidrelétricas no Rio Madeira, em Rondônia, né? Jirau e Santo Antônio, e mais uma terceira hidrelétrica, que será a maior hidrelétrica totalmente brasileira, que é Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. A Amazônia ainda é uma área de desbravamento, com uma baixa densidade demográfica, perdão, e, portanto, com uma pouca quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Confere aqui comigo. Finalmente, então, pessoal, para o professor Lobato Correia, eu tenho lá a Amazônia, uma área de fronteira do capital, de apropriação dos recursos naturais, que provoca uma dizimação física e cultural da base social prévia, indígenas, caboclos, quilombolas, seringueiros, pescadores artesanais, pequenos agropecuaristas. É uma área receptora de corrente migratória, sobretudo de nordestinos, com investimentos pontuais de capital, Zona Franca de Manaus, industrialização de enclave, porção oriental da Amazônia, complexo de Carajás, uma integração que hoje é cada vez maior com a região Centro-Sul e com diferentes tipos de conflitos sociais, causados lá entre madeireiros, agropecuaristas, mineradores ilegais, mas também entre seringueiros, caboclos, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e pequenos agricultores que historicamente ocuparam essa porção do espaço brasileiro. Bom, pessoal, sendo assim, a gente termina aqui essa nossa primeira aula a respeito, né, das inter-relações das macro-regiões brasileiras na produção do espaço nacional. E começamos a caracterizá-las, né, para você tentar entender lá como é que funciona essa divisão interregional do trabalho e da produção. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de uma outra classificação, que é a do professor Milton Santos. E teremos oportunidade também de fazer exercícios para ver como é que essas questões caíram em prova. Bom, eu deixo aqui então o meu forte abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá